Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu irmão, você que está entrando aí, quero te dizer que hoje é a hora que Deus vai, hoje é o dia que Deus vai falar contigo, e essa é a hora que Ele tem escolhido, amém? Você que está entrando aí, quero te dizer, não saia. Não é por coincidência, nem por acaso que você entrou, não foi um acidente, mas é porque o Deus vivo, o Deus eterno, Ele quer falar contigo nessa noite. Ele quer falar contigo sobre coisas profundas, amém? E nessa noite Ele quer que você ouça Ele atentamente. Eu quero pedir para você tomar uns minutinhos aí, em nome de Jesus, toma uns minutinhos para compartilhar esse vídeo aí no seu Facebook, compartilhar nos seus grupos aí que você participa, compartilhar no seu WhatsApp, amém? Enquanto eu faço o mesmo aqui, você faz isso e nós vamos louvando o Senhor com essa música, amém? Em nome de Jesus. Não há outro igual a ti. Aleluia, Jesus. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno de glória e honra, aleluia, glória a Deus. Levantemos nossas mãos, porque grande és tu. Cante ele se você conhece. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu estou compartilhando um vídeo aqui nos meus grupos. Espero que você esteja fazendo o mesmo, amém? Porque quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais o Evangelho de Jesus é espalhado, mais almas são alcançadas para a glória de Deus. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, eu quero que você compartilhe esse live. Seja usado por Deus neste momento para compartilhar esse live e abençoar pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus essa noite, amém? Precisam ouvir uma palavra de Deus nos seus corações. Você nunca sabe quem no seu Facebook está conectado agora e vai ouvir algo de Deus que vai poder ajudar a vida deles nesse momento. Você nunca sabe. Desculpa, estou com um pouco de tosse, mas nós cremos que grandes coisas Deus vai te fazer nessa noite, através desses lives, né, abençoados, que o Grupo Sal da Terra tem transmitido aqui no Facebook. Nós sabemos, gente, não é para ninguém ficar famoso aqui não, nós não pedimos para você compartilhar para a gente ficar famoso, é porque nós sabemos o quão importante é que as pessoas escutem as boas novas do nosso Senhor Jesus, amém? Você crê nisso? Se você crê, então compartilhe. Se você crê, compartilhe o link no seu WhatsApp. Se você crê, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, amém? Eu tenho certeza que alguém vai te agradecer, vai te falar, obrigado, meu irmão, por ter compartilhado aquele live naquela noite de terça-feira, né? Eu tenho certeza disso. Terminando aqui de divulgar aqui nos grupos, amém? Espero que você esteja fazendo o mesmo. Deus vai falar tremendamente nessa noite. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu quero te desafiar também, se você tem um pedido de oração, se você tem uma necessidade nessa noite, coloque aí nos comentários que nós vamos estar declarando uma palavra de cura. Nós vamos estar declarando uma palavra de vitória. Nós vamos estar declarando uma palavra de portas abertas, amém? Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor Jesus irá operar a sua vida. Eu terminei de compartilhar aqui nos meus grupos. Temos algumas pessoas aqui na live já. Então vamos começar orando, amém? Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que essa noite o Senhor vai manifestar o teu poder aí na vida de cada pessoa que vai estar assistindo. Eu creio que nessa noite haverá curas. Eu creio que nessa noite haverá transformação. Eu creio que nessa noite haverá, Senhor Deus,
mudanças na vida de cada um que vai estar assistindo em nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite que pessoas vão ser curadas. Eu quero declarar nessa noite que pessoas vão ser tocadas por ti, Senhor, pelo teu poder, porque tu és aquele que transforma, tu és aquele que cura, tu és aquele que muda a vida do ser humano para o melhor. Tu és, não somos nós não temos nada a ver com isso, nós apenas somos um instrumento usado por Deus, amém? Se você crê nisso, eu quero te dizer que Deus vai operar. Se você crê, a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então, nessa noite, eu te desafio a crer. Crer naquilo que você quer que o Senhor faça por você. Crer naquilo que o Senhor quer que você... Crer naquilo que você quer que o Senhor faça na sua vida. Na vida da sua família, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Enfim, eu quero que você creia, amém? E nessa noite, eu quero te falar sobre 3 coisas que Jesus quer fazer na tua vida. 3 coisas que Jesus quer te tornar a ser. 3 mudanças que Jesus quer fazer na tua vida. Sabe, Jesus, meu irmão, ele quer fazer muito mais do que simplesmente te salvar do inferno. Jesus não veio somente, escute, Jesus não veio somente para tirar o ser humano do caminho do inferno, não. Jesus veio para fazer muito mais do que isso. Salvar o ser humano do inferno foi só uma pequena parte do plano de Deus para nossas vidas. A salvação foi um plano B. Nós sabemos que Deus criou um homem já na vida eterna, né? Então, quando o homem caiu no pecado, Jesus teve que vir para morrer na cruz e nos salvar. E aquele que aceitar a Jesus como seu Salvador, então ele sai do caminho da morte eterna, do caminho que leva ao inferno, e vai de volta para o caminho da vida eterna, de volta para o caminho original que Deus planejou para a vida do ser humano. Mas Jesus não veio somente para isso. Seria muito pouco simplesmente Jesus vir aqui morrer na cruz simplesmente para nós não irmos para o inferno. Você está me entendendo? Seria muito pouco. Jesus quer muito mais do que somente salvar. Na verdade, o inferno para você não tem que ser mais uma preocupação hoje em dia. Eu sei que muitos usam o inferno para colocar medo nos evangélicos. Muitos usam o inferno para intimidar as pessoas e falar que qualquer coisa que você fazer, você pode ir ao inferno novamente. Eu quero dizer, isso é mentira. Isso é mentira. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador, eu quero te dizer, o inferno não é mais um problema. Você tem que sair dessa mentalidade de ficar com medo do inferno, com medo de fazer algo errado e ir para o inferno. Não. Eu quero te dizer que Jesus, se Ele é teu Salvador, se de fato Ele é o teu Salvador, a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você não tem que temer nenhuma condenação se você está em Cristo Jesus. Agora, depois que Jesus te salva do caminho da morte eterna, do caminho do inferno, e te coloca no caminho da vida eterna, há mais coisas que Ele quer fazer na tua vida, meu. Eu vou falar de 3, há mais de 3, claro, mas eu quero te falar de 3 coisas que Jesus quer fazer na tua vida. Amém? Que Jesus quer fazer uma transformação em tua vida para te colocar no caminho do propósito de Deus. A salvação faz parte disso? Claro que faz. Claro que faz. A salvação faz parte do propósito de Deus para todo mundo. Mas Jesus quer transformar mais coisas em tua vida e te fazer muito mais do que você imagina, para que o propósito de Deus possa ser cumprido na tua vida. Amém? Ele veio para que você tenha vida, a Bíblia diz, e vida em abundância. E essa vida em abundância não é a vida eterna, não. É a vida em abundância aqui na terra. Aqui na terra. Você pode viver uma vida abundante aqui na terra. Só que eu quero dizer que a melhor maneira de você viver uma vida abundante aqui na terra é viver nos propósitos de Deus para você. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, meu irmão.
Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você vai chegar no final da sua vida com um banco cheio de dinheiro e você vai ver que a verdadeira felicidade você não encontrou no dinheiro. Você pode ter todos os carros, todas as propriedades do mundo. Se você não cumprir o propósito de Deus para a tua vida, você vai chegar no final da sua vida e você vai ver que você nunca encontrou a verdadeira felicidade. Você nunca, de fato, teve uma vida abundante, porque a vida abundante, ela é só encontrada em Jesus. E é só experimentada quando nós nos colocamos no caminho do propósito de Deus. Eu quero te falar 3 coisas que Jesus quer fazer na tua vida para que você possa experimentar essa vida abundante, essa vida com propósito, com sentido, essa vida que vai fazer sentido para você. Né? Muitos procuram a razão pelo qual o ser humano está aqui na Terra. Qual é o propósito do ser humano aqui na Terra? Qual é a finalidade do ser humano aqui na Terra? Será que é somente nascer, trabalhar, comer, comprar coisas e depois morrer? Será que é só isso? Quero te falar que não é. Deus te criou para muito mais do que isso. Deus te criou para fazer muito mais do que isso. Amém? Eu quero te falar de 3 coisas. Uma delas é o quê? Aquilo que Jesus falou para Pedro quando foi ao encontro dele. Pedro, você sabe que Pedro era um pescador de peixes. E Jesus foi com ele fazer uma pescaria, né? A primeira pescaria milagrosa, né? Onde Jesus ordenou eles a tirarem a rede para o outro lado, e aí eles pegaram, né, toneladas de peixe, tão pesado que as redes rasgaram. E ali Jesus fez um chamado para Pedro. E até colocou no contexto que Pedro entenderia. Jesus falou para Pedro: Pedro, eu quero te fazer não somente pescador de peixe, não. Isso é muito pouco. Outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não nasceu somente para pescar peixe, não, meu irmão. Jesus estava falando para Pedro: você não nasceu somente para isso, não. Para ir ao mar, pescar peixe, trazer o peixe para a terra, vender o peixe, e essa rotina, não. Ele falou para Pedro: Pedro, eu quero te fazer pescador de homens, Pedro. Né? Então Jesus, que Pedro, em um pescador de almas, né? Não somente um pescador de peixe. Eu quero te dizer que além da salvação que Jesus quer te dar, Ele quer fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. Homens, nesse sentido, é o ser humano, né? Almas. Jesus quer fazer de você um pescador de almas. Ele quer que você compartilhe as boas novas da graça e do amor dele com outras pessoas, amém? Jesus, ele quer transformar a sua vida numa rede de pesca para almas. Olha, não sei se você sabe de onde a história, né, de onde os apóstolos que Jesus escolheu, eu não sei se você sabe a história deles, mas os homens naquela época que tinham uma profissão fora da religião judaica, fora da sinagoga, eram normalmente homens que tinham sido rejeitados pelos mestres da lei, homens que tinham sido rejeitados pelos mestres da lei e que não foram aceitos para serem discípulos dos mestres que já estavam lá. E que esses homens que eram rejeitados, eles tinham que voltar para suas casas e aprender uma profissão. Normalmente aprendiam a profissão do pai, né? E Jesus, olha só, não seria muito mais fácil Jesus ter escolhido pessoas da sinagoga, pessoas que teriam sido aprovadas pelos mestres, pelos fariseus, pelos saduceus? Não seria muito mais fácil Jesus escolher essas pessoas que já tinham sido aprovadas do que ir atrás de pessoas que tinham sido rejeitadas pela sociedade judaica? Bom, Jesus fez isso. Jesus, ele foi atrás dos rejeitados. Para quê? Ele foi
exatamente para isso, para transformar a vida deles. Para dizer para eles, ei, vocês podem ter sido rejeitados pelos mestres, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos judeus, pelos mestres da lei judia. Mas eu estou escolhendo vocês porque eu quero transformar vocês em pescadores de homem. Eu quero transformar vocês em pessoas que vão revolucionar o mundo com o Evangelho. E foi isso que Jesus fez. Então eu quero dizer, meu irmão, você que está aí nesse live, você que tem se sentido rejeitado por homens, você que tem sido colocado para baixo por outros seres humanos, você que tem recebido rejeição da parte de outras pessoas ao seu redor, eu quero dizer, Jesus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar muito mais do que simplesmente a salvação. Ele quer te fazer, em primeiro lugar, um pescador de homens. Ou seja, a transformação que Ele fizer na tua vida, o impacto que Ele tem na tua vida, Ele quer que você leve isso para outras pessoas, compartilhando as boas novas da graça e do amor dEle. E assim, você irá atrair muitos peixes, né? Muitas almas. Você crê nisso? Você crê que Deus te chamou? Deus te chamou para ser pescadores, para ser pescador de alma? Eu quero dizer, Ele te chamou para isso. Amém? Jesus quer transformar. Você que é tímido, você que talvez fala, mas eu não costumo falar muito. Como que eu vou falar para outras pessoas o amor de Deus? Como que eu vou falar para as pessoas da graça de Jesus, da graça de Cristo? Como que eu vou? Eu sou uma pessoa tímida, eu quero te falar que Jesus quer transformar a tua timidez em ousadia. Jesus quer transformar a tua timidez em ousadia. Eu declaro que você que é tímido, você vai ser um homem ousado nas mãos de Deus. Você vai ser um homem com autoridade. Você vai chegar nos lugares e você vai falar com autoridade daquilo que Jesus fez na sua vida. Para que outras pessoas possam ir até você e falar, eu quero isso. Eu quero esse Jesus para a minha vida também. E assim você vai se tornar um grande pescador, pescador de homens, pescador de almas. Você crê nisso? A vida de Deus não pode parar em você. O que Jesus fez na sua vida, o que Jesus vai fazer na sua vida não pode parar em você. Você precisa levar isso a outras pessoas. Você precisa compartilhar o seu testemunho com outras pessoas. Ei, tem pessoas aí que Deus tem falado com você, que você precisa compartilhar já. Já está na hora de você começar a compartilhar o testemunho que você tem, o testemunho da sua vida. Já chegou a hora. Já chegou a hora de você começar a ser um pescador de almas, meu irmão. Para o reino de Deus. Né? Para o reino de Deus. É o ID. É o ID. É a comissão que Jesus nos fez. Ide por todo o mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ser pescador de homens. É cumprir o ID. Aonde você estiver, eu sei que hoje é difícil em alguns lugares compartilhar o Evangelho. Por exemplo, no meu trabalho eu não posso abertamente compartilhar e impor a minha religião nas pessoas. Mas toda oportunidade que eu tenho, se alguém me pergunta, se alguém comenta, né, dos lives que eu faço, eu falo, eu falo de Jesus. E Jesus te ama. E Jesus quer algo com você. Né? E para aqueles que eu sei que são desviados, eu falo, Jesus quer você de volta. Né? Eles riem, eles acham que é brincadeira, mas eu estou falando sério, eu estou plantando sementes na vida deles. Né? Então toda oportunidade que você tiver para ser um pescador, para pescar uma alma, faça. Porque Jesus quer te transformar em um pescador de homens. Amém? Em uma pescadora de homens. Em um pescador de almas. Em uma pescadora de almas. Jesus quer te transformar nisso. Jesus não te chamou simplesmente para ficar sentado aí no banco, não. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que têm ficado sentado no banco das igrejas por muito tempo. E Deus está te chamando já. Deus está dizendo que já está na hora. Já está na hora de você levantar e começar a pescar. Já está na hora de você levantar e começar a pescar. Há muitas pessoas lá fora que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir sobre Cristo. E é através da sua vida que eles vão ouvir. É através da sua boca que eles vão ouvir. Você crê nisso? Receba isso em nome de Jesus. Receba a unção de evangelizar. Receba a unção de evangelizar.
Receba o poder de evangelizar, o poder de levar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus às pessoas necessitadas, em nome de Jesus, amém? Todos foram chamados para ser pescadores de almas. Há muitos que pensam que somente os ministros de louvor, os líderes, os pastores foram chamados, os evangelistas de título, os presbíteros de título. Deixa eu falar, isso é só título, meu irmão. A função de evangelista você pode exercer agora. Hoje mesmo, você pode exercer a função do evangelista. Há evangelistas que só têm o título. Meu Deus, é forte, viu? É forte. Há evangelistas que só têm o título de evangelista. Mas a função de evangelista está longe. Evangelista é pescador de homem. Pastor é pescador de homem. Todos, presbítero, diácono, todos foram chamados para serem pescadores de homem, de almas. Todos. Todos foram chamados para ser sacerdotes no reino de Deus. E o que é o sacerdote? O que é um sacerdote? O sacerdote é uma pessoa que leva a presença de Deus para outras pessoas. E levam outras pessoas para a presença de Deus. Você foi chamado para ser um sacerdote. Amém? Através de Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então, meu irmão, creia nisso. Creia nesse primeiro ponto que eu te falei. Jesus quer fazer de você um pescador de homem. Segunda coisa que Jesus quer fazer na tua vida. Para quem está entrando agora, nós estamos falando de 3 coisas que Jesus quer fazer na sua vida. Né? Além de te salvar. Você já foi salvo, amém. Glória a Deus, você vai viver a sua vida eterna no céu, amém. Agora está na hora de você cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Pescador de homens. Deus te chamou para ser um pescador de homens. Segundo, Deus te chamou. Jesus quer fazer de você um homem e uma mulher de grande fé. Bem? Jesus quer que você seja uma pessoa com uma fé grande. Com uma fé grande. Não uma fé pequena. Ok? Jesus se referia à fé inefetiva, a fé que não tinha efeito. Ele se referia a essa fé como uma fé pequena. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus está com os apóstolos no barco, né, no meio da tempestade, e Jesus está dormindo e os apóstolos estão apavorados, a ponto de terem que acordar Jesus e pedir para Jesus acalmar o mar. E ali Jesus falou, a fé de vocês é muito pequena. Vocês mesmos poderiam dar uma ordem para esse mar se acalmar, e esse mar ia se acalmar, né? Outra ocasião que nós vemos onde Jesus se refere à fé dos apóstolos como uma fé pequena é quando os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio daquele homem que estava endemoniado. Eles tentaram, mas não conseguiram, foram chamar Jesus. E ali Jesus falou, a fé de vocês é muito pequena. Né? Para esse tipo de demônio, precisa-se de oração e jejum. Oração e jejum para quê? É jejum especificamente para expulsar demônio? Não. É jejum para levar, era jejum para levar a fé deles a um nível mais alto, a ponto deles poderem expulsar aquele demônio daquele homem. Né? O jejum não é para coisas específicas. O jejum é para que você possa abater a sua carne e fortalecer o seu espírito. E quando você fortalece o seu espírito, automaticamente você fortalece a sua fé. Jejum é para você fortalecer a sua fé, meu irmão. Né? Então, Jesus te chamou para ser homem e mulher de uma fé grande, de uma fé sobrenatural, de uma fé inexplicável pela lógica do ser humano, por uma fé que vai te fazer a fazer loucuras pelo reino de Deus. Amém? Jesus, ele quer que você ande em uma fé grande. Né? Mas Jesus também disse o seguinte, que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia mover montes. E aí? Como é que é isso? Como é que Jesus, se referia a uma fé pequena dos apóstolos, a ponto deles não poderem expulsar um demônio? Mas Jesus também falou que
Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, que é pequena, nós poderíamos mover montes. Porque Jesus media a fé pelo potencial de gerar frutos e obras. Bem, a fé ela é medida pelo potencial que ela tem de gerar frutos e obras. Então, uma semente de mostarda, ela gera uma árvore muito grande, muito grande. Ela pode ser pequena, mas o fruto que ela gera é muito grande. Ok? Então, não é o tamanho, não é a quantidade de fé, meu irmão. É a qualidade da sua fé. Qual é a qualidade da sua fé? É uma qualidade boa? Você sabe qual é a fé? A fé grande, sem qualidade, é aquela fé que é só da boca para fora. Com certeza você já ouviu muitas pessoas dizerem: ah, eu sou uma pessoa de muita fé. Ah, eu sou uma pessoa de muita fé. É uma fé da boca para fora. Pode ser, na fala pode ser uma fé grande. Né? Na fala pode ser grande. Na fala. Mas na essência é pequena. Veja, a fé como a semente de mostarda que Jesus estava assim, falando, na fala é pequena. Na fala é pequena. A essência, ela é grande. E você vê que muitos homens que verdadeiramente são homens de fé, eles não vão por aí falando: ó, eu sou um homem de fé, ó, eu sou um homem de muita fé, ó, a minha fé, olha o tamanho. Não. Não precisa falar. A verdadeira fé, a fé que ela gera frutos, ela não precisa ser expressada por palavras. Ela gera frutos. Ela é vista pelos frutos que ela gera. Ela é vista pelas obras que ela gera. A palavra diz que obra não gera fé, mas fé gera obras. Então Jesus quer que você ande numa fé grande, não da boca para fora. Não é você sair por aí falando que você tem uma fé grande, não. É você poder exercer a fé que você tem. É você poder exercer e ter uma fé de qualidade. Né? Uma fé sobrenatural. Então, busque maneiras de você fortalecer a sua fé. Né? Qual uma delas? Jesus mesmo falou: jejum e oração. Lendo a palavra de Deus. Né? Indo à igreja. Fazendo cursos da igreja. Todas as ferramentas que Deus coloca na sua mão, que vem dele, que é sobre ele, são ferramentas para fortalecer a sua fé. Claro que há umas mais intensas do que outras. Por exemplo, falo novamente, o jejum. O jejum é uma das ferramentas mais, se não for a melhor ferramenta para fortalecer a sua fé. Porque ela bate o inimigo da sua fé, que é a sua carne. O jejum, ela machuca o inimigo da sua fé e do seu espírito, que é a sua carne. Não é um inimigo não, tá? O inimigo é um derrotado. O seu maior inimigo é a sua carne. É o que o inimigo usa junto com o mundo, junto com esse mundo, para te derrotar. O mundo e a sua carne, que é corrompida pelo pecado. E o que é que o jejum faz? Ele abate essa carne, fortalece o seu espírito. E ao seu espírito ser fortalecido, a sua fé é fortalecida também. Jesus quando estava aqui na terra, ele orava, ele jejuava, ele declarava a palavra, ele meditava na palavra de Deus. Se ele que era Jesus, fazia isso, quanto mais nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos fazer isso também. Eu já coloquei no meu coração que eu preciso jejuar mais. Né? Então, meu irmão, faça o que você tem que fazer para que sua fé seja fortalecida. E aí, quando a sua fé é fortalecida, aí você pode declarar cura sobre a sua vida.
Aí você pode declarar prosperidade sobre a sua vida. Aí você pode declarar portas abertas sobre a sua vida. Aí você pode declarar o que você quiser. Porque você vai estar andando numa fé forte, numa fé firme, numa fé sobrenatural. Bem, então, Jesus, ele quer te fazer um pescador de almas, ele quer te fazer um homem ou uma mulher de grande fé, de uma tremenda fé, e por fim, Jesus quer te fazer um seguidor dele, um seguidor de Cristo. Jesus, ele fala, aquele que quer vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E alguns lives atrás eu já preguei sobre essa palavra. Né? Mas Jesus quer te fazer um seguidor dele. Quanto mais nós seguimos Jesus, menos chance nós temos de errar na nossa vida. Você crê nisso? Porque Jesus não errou. Jesus não errou. Se nós seguimos Jesus 100%, nós também não vamos errar. O problema é a dificuldade de seguir Jesus 100%, né? É difícil. Aqui não vos fala um santo dos santos, não. Tá? Aqui vos fala uma pessoa também que às vezes erra, que às vezes tem suas falhas. Mas se a gente pudesse seguir Jesus 100% das vezes, nós nunca iríamos errar. Porque Jesus nunca errou. Jesus não se perde. Então se você segue Jesus, você nunca vai estar perdido. Ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Porque Ele vai estar contigo. Porque você vai estar seguindo Ele. Amém? Então Jesus quer te fazer um seguidor dele. Né? O inimigo tem tentado tirar o foco de Jesus. É muito fácil de perceber isso, meu irmão. Que o inimigo tem tentado tirar o foco de Jesus dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, o inimigo tem tentado tirar o foco de Jesus. Né? Com o quê? Costumes, tradições, regras, leis, religiosidade, ok? Objetos. Porque o inimigo sabe. O inimigo sabe. Esse povo pode até ficar dentro da igreja. Mas se eles ficarem dentro da igreja, focado em outra coisa a não ser Jesus, tá bem para mim. Né? Porque sabe como é que o inimigo pensa, meu irmão? Olha só. Se uma pessoa está na igreja, essa pessoa pode até ser salva. Beleza, o inimigo sabe que ela perdeu essa pessoa. Mas se o inimigo sabe que essa pessoa não vai cumprir o propósito de Deus na vida dela, então o inimigo sabe que essa pessoa também não vai alcançar milhares de pessoas lá fora. Então o inimigo ele prefere perder um. Ok, eu perdi uma pessoa que está ali sentada no banco da igreja, é salvo. Crê em Jesus, é salvo, ok. Mas se eu manter ele naquele banco sentado, então eu posso impedir dele ganhar mais 1000 pessoas lá fora. É isso que o inimigo quer fazer. Por isso que dentro da igreja o inimigo tem tentado tirar o foco de Jesus. Porque se você seguir Jesus, se você seguir o Espírito Santo, naturalmente, você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Naturalmente, você vai levar esse evangelho. Você vai levar a palavra de Deus, a presença de Deus para outras pessoas lá fora. Não tem como seguir Jesus e ser um esquentador de banco dentro da igreja. Eu vou repetir. Não tem como você seguir Jesus e ficar apenas sentado no banco da igreja, esquentando o banco. Não tem. Porque Jesus não veio para fazer isso. Jesus, ele veio para chamar pessoas para o reino de Deus. Jesus veio para transportar as pessoas do império das trevas para o império da luz. E se você seguir Jesus, você vai também estar transportando pessoas do império da treva para o império da luz. Você crê nisso? Então, meu irmão, siga Jesus. Eu estou falando contra os costumes das igrejas que tem por aí? Contra as tradições? Não estou. Se a sua igreja tem costumes, amém, glória a Deus. Mas que esse costume,
que essas regras não ocupem o lugar de Jesus. Que há muitas pessoas preocupadas em cumprir regras, cumprir costumes e esquecem o nosso fundo, o nosso firmamento, o nosso eterno firmamento, que é Jesus Cristo. Amém? Então, não tem problema nenhum você ir numa igreja que tem muitos costumes. E há pessoas que têm esses costumes, que são muito tradicionais, mas têm uma vida com Deus, têm um relacionamento com Jesus, seguem Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. É isso aí. Né? É isso aí. Mas tem muitas pessoas, escute bem, talvez você é uma delas, talvez você está conectado nesse live, essa palavra é para você. Tem muitas pessoas focadas só em costumes, só em regras, só em religiosidade, achando que através disso que eles estão vivendo o propósito de Deus. Não é. Não é. Está na hora de seguirmos Cristo. Seguimos Cristo. E tenha certeza que os seus líderes, seus pastores, são também seguidores de Cristo. Amém? Tenha certeza que os seus pastores, que os seus líderes são seguidores de Cristo. Amém? Para que você tenha certeza que você está debaixo de uma liderança que segue a Cristo. Amém? Satanás hoje ele não tenta mais tirar pessoas da igreja, não, meu irmão. É como eu falei, se ele conseguir manter você na igreja, mas sem seguir a Cristo, sem seguir o propósito de Deus para a sua vida, para ele está ok. Para ele está ok. Porque ele pode te perder para a salvação. Mas se ele conseguir manter você no banco, então ele vai impedir que você possa alcançar outros lá fora. E para ele isso está ok. Então, não dê essa satisfação para o inimigo. Não dê essa satisfação para o inimigo. Comece a seguir Jesus. Comece a seguir aquilo que Jesus tem colocado no seu coração. Comece a fazer aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém? Para segui-lo, você tem que querer, carregar e seguir. Foi o que ele falou. Aquele que quiser vir após mim, primeiro você tem que querer. Você tem que criar no seu coração e peça para Deus te ajudar com isso. A criar no seu coração um desejo de querer seguir Jesus. Você sabe muito bem que o ser humano, quando ele deseja algo, ele faz. Ele faz. Podendo, ele faz. Se eu desejo fazer algo e eu posso fazer, eu vou fazer. O ser humano é assim. Então, o que falta muitas vezes é o desejo de querer seguir Jesus. Se você não tem esse desejo, não se preocupe. Não se preocupe. O ser humano ele não nasce com esse desejo. Por causa do pecado. Mas eu tenho certeza que se você realmente quer, peça a Deus, Ele vai criar esse desejo no seu coração de seguir a Jesus. Carregue a sua cruz. O que é a sua cruz? Carregue as suas imperfeições. Carregue os seus problemas. Jesus não chamou ninguém perfeito. Jesus não fez exceção. Ele não falou assim, ó, aquele que está perfeito, aquele que tiver com sua vida emocional bem e quiser me seguir, então não, ele não falou isso. Ele falou, aquele que quiser vir até mim. É um convite geral. É um convite geral. Ou seja, pegue o seu problema, pegue os seus pecados e vá até ele. E vá até ele. Porque ele vai fazer, ele vai te purificar. Ele vai te perdoar. Ele vai fazer a transformação na sua vida. Ah, tem muita gente aí querendo ser transformado primeiro para depois seguir Jesus. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai. Eu quero te falar hoje, se é você que está aí assistindo live, ou vai assistir esse live depois. Se você está esperando ser transformado primeiro, para depois seguir Jesus, pare. Pare. Você está perdendo seu tempo. Jesus não disse, aquele que já está transformado e quiser me seguir, não, ele não falou isso. Ele fez um convite geral. Aquele que quer, venha. Você quer? Então, venha. Carregue a sua cruz. Carregue as suas imperfeições. E siga Jesus. Amém? O que você tem seguido? Ou quem você tem seguido? Na sua vida cristã. Na sua vida com Deus. Quem tem sido o seu maior exemplo?
falei hoje que há muitas pessoas que deixam de congregar a igreja porque fica procurando Deus em outras pessoas. Pessoas que são imperfeitas, pessoas que ainda estão sendo santificadas como eu e você. Você vai se decepcionar. Você não vai à igreja para seguir outras pessoas, não. Você vai à igreja para ter comunhão com essas pessoas e seguir Cristo. Claro, o seu pastor, os líderes foram colocados ali por Deus para te ajudar nesse processo de seguir Cristo. Todo pastor, todo ministro, todo líder de igreja deve sempre apontar as pessoas para Cristo, não para eles. Cristo é o nosso firme e eterno firmamento. Ele é o nosso firmamento. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos olhar. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. É para Ele que devemos olhar. Não espere socorro de pessoas. Seu socorro vem do Senhor. Olhe para Cristo. Siga Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. 3 coisas que Jesus quer fazer na tua vida. Quer te fazer um pescador de almas. Quer que você seja um homem ou uma mulher de grande fé. De grande fé. E quer que você seja um seguidor dele. Amém? Se você quer essa palavra, eu espero que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Você que não tem aceitado Jesus ainda, eu quero fazer essa oração com você, para que você possa aceitar Jesus, para que você possa obter a salvação e para que você possa começar a experimentar essas transformações que eu mencionei agora na sua vida. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou falho e que eu preciso do teu perdão. Nessa noite, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, morreu no meu lugar na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao 3º dia. E agora estás assentado à direita de Deus Pai, reinando com toda a autoridade. Eu creio também que um dia o Senhor voltará para buscar a tua igreja, da qual eu hoje faço parte, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se você fez essa oração pela primeira vez, nos mande uma mensagem para aqui, para o Sal da Terra. Nós vamos orar por você. Bem, nós vamos te orientar a uma igreja e que essa mensagem possa realmente gerar fruto na sua vida. Bem, em nome de Jesus.